Já estamos no quarto domingo da Páscoa e hoje eu diria que a liturgia nos apresenta uma das imagens mais belas, mais consoladoras de toda a Sagrada Escritura. Nos apresenta Jesus como o bom pastor. Não é por acaso que também hoje, em todo o mundo, a Igreja Católica celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas. Por quê? Porque falar de pastor é falar daquele que nos chama como ovelhas para darmos continuidade à sua missão. Ouvimos no Evangelho Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Ele não é apenas aquele que conduz, ele é o próprio acesso à vida. É por ele que nós chegamos à plenitude da vida. É por ele que temos acesso à eternidade. Entrar por Cristo significa muita coisa. Entrar por ele é encontrar segurança, é encontrar sentido, é encontrar direção para a nossa vida. Porque ele abre a porta para um caminho seguro, para um caminho tranquilo, para um caminho onde nós podemos contar sempre com a sua proteção. Hoje temos aí tantas vozes, não é, que tentam nos conduzir, vozes que na verdade não nos conduzem, mas nos confundem, vozes que nos tiram da direção, vozes que nos seduzem, vozes também que nos dispersam. Agora, a voz do Senhor é outra, é a voz do pastor, é a voz que tem uma marca, e uma marca mais do que característica, uma marca importante e fundamental. Ele nos conhece pelo nome, mostrando o quê? A sua proximidade a nós. E além de nos conhecer pelo nome, ele dá a vida por nós. E esse é o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Na primeira leitura nós ouvimos um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai nos mostrar Pedro fazendo um anúncio, mas não é um anúncio qualquer. O anúncio de Pedro, ele é envolvido em muita coragem. Deus fez Senhor e Cristo aquele que vocês crucificaram. Olha a coragem de Pedro. Ele mostra que o Cristo foi crucificado porque eles pediram a sua crucifixão. Eles o escolheram para ser crucificado, ao invés de escolherem Barrabás. E o povo entende essa mensagem de Pedro, porque essa mensagem dita com coragem chegou no coração deles. E eles ficaram mais do que assustados, ficaram sem saber o que fazer. E agora? O que nós devemos fazer então? Já que nós temos a culpa da morte do Senhor. E Pedro então vai dar a resposta aí clara: convertam-se. Basta isso. Se convertam, se arrependam, acolham o chamado que esse Senhor deixou para nós. Mudem de vida. Então, a voz do pastor não é apenas uma voz de consolo, é uma voz que nos mostra aquilo que precisa ser mostrado. Essa foi a voz de Pedro. Foi uma voz que se tornou para aquele povo um convite forte, corajoso e até comovente, porque eles se comoveram com esse convite e se converteram e buscaram o batismo. Meditamos o Salmo 22, um dos mais belos salmos da Sagrada Escritura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É mais do que um hino de louvor, é uma oração, é uma profissão de fé. Veja, e ter o Senhor como nosso pastor, ciente que nada não nos faltará, não significa que nós estamos ausentes de todo e qualquer problema. Não, não é isso. Significa que temos a certeza de que Ele está conosco, nos ajudando a enfrentar os problemas que por acaso a vida possa nos proporcionar, não é? Mesmo
na escuridão, na dificuldade, na tristeza, na dor, Ele caminha conosco. Ele nos fortalece. E nós temos a certeza de sua presença ao nosso lado. E é isso que nos fortalece, nos impulsiona e nos faz continuar caminhando, tendo a certeza de que, sendo Ele nosso pastor, Ele nunca nos abandona. Na segunda leitura temos novamente a figura de Pedro, que vai nos lembrar algo que precisa sempre ser lembrado. Jesus Cristo é esse pastor que sofreu por nós. E diante dessa constatação, vem Pedro novamente com a sua palavra corajosa. Olha, éramos ovelhas esgarradas, agora não somos mais, porque temos um pastor que por nós deu a sua vida. Agora somos convidados a voltar a esse pastor, para que ele possa nos conduzir. Pedro vai mostrar que esse bom pastor não nos ama de longe, mas ele está bem próximo de nós, caminhando conosco no nosso dia a dia, entrando dentro de nossas dores, curando nossas feridas e nos reconduzindo ao bom caminho. É o que também meditávamos no salmo que acabamos de rezar. E aqui então nós vamos chegar ao coração do dia de hoje, que conforme eu lembrei a vocês no início da nossa reflexão, hoje é o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Se Cristo é o bom pastor, Ele continua a pastorear o seu povo. Através de quem? De homens e mulheres que escutam o seu chamado e se dispõem a entrar nesta missão. Quem são hoje esses que ajudam a conduzir o rebanho? Os sacerdotes, que oferecem a Eucaristia e conduzem assim o seu rebanho. Os religiosos, as religiosas, que testemunham com a própria vida que Deus é tudo, que o Senhor é de fato o pastor que nos conduz. E também tantas vocações leigas que vivem a sua missão no mundo, evangelizando, testemunhando Jesus, através das inúmeras, das diversas pastorais e movimentos que a igreja tem esparramada aí pelo mundo inteiro. Agora, nós precisamos ser muito sinceros. Vocação não cai do céu. Religioso, religiosa, sacerdote, não cai prontinho assim na nossa comunidade. Não. Há todo um processo. Vocação nasce de um coração que escuta. Escuta. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E talvez hoje Deus esteja passando aqui, no nosso meio, nos chamando um jovem, uma jovem, e às vezes nós não escutamos. O Senhor passa entre nós chamando alguém que ainda não teve a coragem de dizer sim. E nós refutamos esse sim. Eu falo por mim mesmo. Como eu refutei em dizer sim. Só para vocês terem conhecimento, eu entrei no seminário e saí 3 vezes. E no entanto, aqui estou. Talvez então, para nós analisarmos um pouco mais essa falta de vocações, não é falta de chamado, é falta de escuta. Ele está chamando. Nós é que temos dificuldade de escutar. Por isso, esse apelo tão forte da igreja no dia de hoje, em todo o mundo, não é? Rezem pelas vocações. Rezem com insistência. Se abram ao chamado do Senhor. Deixe que o Senhor toque o coração de sua casa, de sua família, de seus filhos. Crie na sua casa ambiente próprio onde se possa ouvir o chamado de Deus. E saiba valorizar aqueles que tiveram a coragem, que às vezes nós não tivemos, de dizer sim ao chamado de Deus. Deixe Deus conduzir a sua vida e tenha certeza de que Ele chama. Nós é que precisamos estar mais atentos para escutar. Então, deixe-se guiar pelo bom pastor. Entre por esta porta e tenha certeza que o caminho será seguro. Que hoje então nós possamos todos, como ovelhas do rebanho de Cristo, renovar a nossa confiança nesse pastor que sempre nos conduz. Lembrando que nós não estamos sozinhos.
Temos um pastor que nos conhece, que nos chama, que nos ama e que caminha conosco. E que se Ele nos chamar, seja para a vocação que for, temos a coragem de responder: Senhor, aqui estou, conduze-me. Afinal de contas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.